Bom dia na paz do Senhor, pessoal que está aí presencial, pessoal que está aí em casa, assistindo e compartilhando. Pode compartilhar, chama os amigos, até os inimigos, porque eles também precisam de uma transformação. Ou talvez você, né? Talvez você porque se tornou inimigo porque alguma coisa deve ter acontecido. E eu sei que os culpados sempre são os outros, né? Os outros que batem no nosso carro, os outros que fazem coisas erradas. Então, nós instituímos inimigos, nós nos tornamos inimigos. E Cristo Jesus ensina a amar os nossos inimigos. Amar já não é fácil. Amar sofre muito. Mas amar, o amor, aquele ágape, aquele amor que dá e não exige nada em troca, tudo suporta, não suspeita mal, está tudo bem. Esse é o amor de Cristo por nós. Assim como Ele nos amou, também nós devemos amar. Então, comungue, passa, convida, compartilha, chama as pessoas para conhecerem um pouco mais de Cristo Jesus. Um pouco mais de Cristo Jesus. Conhecer um pouco mais de Cristo Jesus, o que significa? Saber historicamente que um homem, nascido lá no Oriente, lá pelas bandas de Israel, e fez história, mudou a história em antes e depois de Cristo, história mundial. Tem o nosso governador aqui do estado de São Paulo que está tirando dos livros escolares isso, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele pode até tirar dos livros, mas não tira da história, não tira a realidade. A minha vida antes de Cristo e a minha vida depois de Cristo. Isso não muda nada, não tem lei, não tem argumentação, não tem ideologia alguma que vá mudar isto. Então, Jesus Cristo, Ele é Senhor, é Salvador e é Mestre. Como Mestre, Ele pode ensinar, e Ele ensina. E nos ensinamentos de Cristo, Ele dá ordens específicas. Se Ele é Senhor e deu ordem, obviamente, os seus seguidores devem obedecer. Mas Jesus é um ditador? Não, se você não me obedecer, vai cair um raio do céu, vai vir esse raio sobre sua cabeça, não vai sobrar nem a tira da tua sandália havaiana. Não. Quando o Senhor Jesus fala, ensina, adverte, chama atenção, é para o nosso bem. Porque no final disso tudo está a vida eterna com Ele. Foi para isso que Ele veio, para nos salvar dos nossos próprios pecados. E Ele deu uma ordem específica, que eu vou ler aqui, e todos conhecem. De eu citar a referência, é capaz de você aí em casa, ou aqui mesmo, o pessoal que é ledor de Bíblia, vai saber. Mas o que significa isso na essência? O que significa isto na vida das pessoas que recebem esta ordem, começam a entender, se preparam para isto e colocam em prática esse ensinamento? O que vai acontecer? Como acontecer? Por que eu preciso entender isto? Mais uma vez, eu tenho que recorrer à Bíblia Sagrada. Se você me tira a Bíblia, eu já não sei mais conversar. Posso falar de outra coisa. E eu, constantemente, eu estou pregando. Estou anunciando. Eu gravo para uma emissora lá de Belo Horizonte, uma emissora de rádio, mensagens de 2 minutos, gravados. E cada vez que eu gravo, são
10 mensagens, um lote de 10 mensagens. Depois eu envio para lá eles fazem a edição, fazem a abertura, encerramento, coisa de rádio da tecnologia. E eu me assento e já gravo 1, 2, 10 mensagens. E tudo isso não sai da minha cabeça. Porque eu fiz um exame esta semana, como é que chama? Tomografia do corpo todo. E no resultado deu que, por causa da idade, o médico falou que, acho que ele falou para me agradar, falou que o meu cérebro encolheu um pouquinho. Eu tenho uma enfermeira, é assim que acontece, fica velho, o cérebro fica pequeno, é isso mesmo? Tá, ela está concordando com o médico lá. Bom, então eu, por mim mesmo, não tenho a capacidade de falar tudo o que eu falo. Então eu tenho que me plugar, me ligar em Cristo Jesus e nas ordens que Ele fala. Porque se eu falar de mim, e se eu tiver autoridade, não sobra um, embora eu os ame. Já é tudo para o inferno. Você. Mas como não sou eu que penso desta forma, eu tenho que ter a mente de Cristo. A minha mente tem que ser transformada pela renovação da minha mente pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Mas afinal, o que é Evangelho? Para que Evangelho? O que tem de influência na minha vida e na vida das pessoas que me cercam, em casa, no trabalho. Nós vamos dar uma pesquisadinha aí. E alguém pergunta, Douglas, como é que você consegue fazer e falar e ter argumentação para tudo isso? É simples, eu vou dar uma dica para você. Fique assistindo Big Brother, A Fazenda, as novelas, não saia da internet, que aí você vai ter inspiração para fazer tudo isso. Só que não. Eu tenho que estar ligado com quem é fonte inspiradora. E Cristo Jesus me é esta fonte inspiradora. Porque desde pequeno, desde os meus 4 anos de idade, eu fui o motivo dos meus pais irem para o Senhor, e eles se converterem e serem pastores, missionários, e trazer a família que já está na 3ª geração de pastores. Mas isso não garante que haja salvação. Se eu não cuidar, se eu não me preparar, se eu não me cuidar, nada valerá esse tempo todo de casa. Não tem aposentadoria espiritual. Não há. Então é um processo que inclui a salvação, obediência ao Senhor. Então eu cito para você a referência que você vai ler aí comigo, vai aparecer na tela, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 até o 18. Eu sei que você sabe até de cor. Tem gente que nem traz a Bíblia, eu quero agradecer, porque confiam no que o pastor está falando, tá? Nem traz a Bíblia. Não, eu sei que o pastor vai falar certo, tá? Pelo menos o celular, né? Bom, não tenho nada a ver com isso. Diz assim o texto, Marcos 16, do 15 ao 18. Jesus dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É um texto clássico. E as pessoas citam, sabem disto, decoraram isto. E eu imagino que muitos de vocês, aí em casa, e até mesmo aqui, quando foi lido este texto, já até se desinteressou um pouquinho, porque já sei tudo, já ouvi
tanto sobre isto que eu acho que nem vou prestar atenção. Eu queria outra coisa. Eu queria que viesse céu aberto, chão tremesse, fogo vindo de todos os lados para me fazer transformado. Não. O que vai acontecer é a palavra de Deus que vai ser ministrada ao teu coração. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A palavra é Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra é Jesus. Se você abrir o teu coração, o teu entendimento, esta palavra, esse Jesus, este evangelho entrará no seu coração. Não no coração, esta bomba que bombeia e faz sangue passar por todo o teu corpo. Não, mas é o teu coração, poeticamente, fala que é coração, sentimentos, é a tua mente, onde é sede dos afetos, que é a tua alma, onde haverá, pela instrução que o Senhor dá, a transformação necessária para a nossa vida. Esse é o poder do Evangelho. Então o Senhor quer lhe dizer alguma coisa. Jesus dizendo pouco antes da sua partida, da sua subida, a última ordem. Vão, por onde vocês forem, dentro da sua casa, saindo do portão da sua casa, para os seus vizinhos, para o bairro seguinte, para a cidade toda, para as outras cidades, para os outros estados, para outros países, por onde quer que você vá, faça isso. Por todo mundo, onde você estiver, pregai o evangelho a toda criatura. Bom, pregar o que é? É anunciar, explicar o evangelho. E evangelho, o que é? Evangelho são boas notícias. Boas notícias. O evangelho é boas notícias, porque de más notícias nós estamos cheios. Você abre os jornais, você vê os telejornais, você ouve os comentários. Por qualquer meio de comunicação, você só vai ouvir, ver e receber notícias ruins. Fora os fake news, as falsas notícias, informações que não são verdadeiras. Para isso, nós precisamos ter um filtro. Nós vamos ouvir uma porção de coisas. E eu tenho que conferir. E eu tenho que conferir com o quê? Qual é o aplicativo que me dá certeza do que eu estou ouvindo é certo ou errado? Qual é o aplicativo que vai me dar certeza se é falso ou verdadeiro? É o aplicativo Biblia. Bíblia. Não gostou, né? O problema é teu. Fica com fake news. A palavra de Deus é o aplicativo que você precisa para saber das boas notícias. Notícias verdadeiras. Mas tem notícias que não são boas. Mas não são boas para aqueles que não se enquadrarem no que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Mas ele diz, vá espalhar, vá anunciar, vá pregar, seja um apregoeiro da verdade. Evangelho, boas novas de salvação. Porque o mundo já está perdido. Nós estávamos perdidos e o amor de Deus em Cristo Jesus nos resgatou da morte eterna, nos resgatou do inferno. E eu preciso, como beneficiado que fui e que sou, também levar esta oportunidade aos meus, aos lá de casa, a minha esposa, as minhas filhas, aos meus netos, aos meus genros. Eu tenho que levar essas boas novas. Mas eu já ouvi muita gente dizer, olha, é difícil pregar o evangelho lá em casa, porque pessoal duro, o pessoal não quer saber.
é porque talvez, não estou julgando, falando nada, talvez, supostamente, só esteja falando do Evangelho e não vivendo o Evangelho. Como? Você me fala isso, mas está vivendo diferente? Esse é o Evangelho que você está pregando? Dizem os lá de casa. Estou falando da minha casa, estou falando da casa de vocês. Né? Não tem nada a ver com a vossa vida. Mas, no gabinete pastoral, eu ouço cada coisa e às vezes eu tenho que me calar. Mas às vezes eu tenho que abrir a minha santa boquinha e dizer. Ainda mais agora, com a idade chegando, eu não tenho mais tempo para muita coisa, eu vou dizer, não, quer ir para o céu? Vamos. Não quer? Vá para o inferno. A minha esposa fica brava quando eu falo isso, mas estou falando muito claramente. E o caminho é Jesus. E não é fácil andar por este caminho, que é caminho estreito. Ah, mas tem muita exigência. Não, não tem exigência nenhuma. Jesus não exige nada. Ele só manda. Obedece quem tem juízo. Quem pensar um pouquinho. Então, por onde quer que você vá. Lá na escola, na faculdade, no trabalho, na sua casa, nas suas amizades, no seu lazer, onde você estiver, anuncie o Evangelho. Não é para você se travestir de pregador, colocar a Bíblia embaixo do braço e apontar aquele teu dedo sacrossanto, você já está indo para o inferno de botina e tudo, aleluia. Não, isso não é Evangelho. Isso é coisa de doido. Evangelho está imbuído de amor. A má notícia é essa, o mundo está longe de Deus. Nós temos que apresentar a ligação, o elo, que é Jesus, que nos reconcilia com o Pai. E pregar o Evangelho é isto, mais viver do que falar. Talvez você vivendo fale muito mais alto, o teu testemunho fale muito mais alto do que a tua pregação. Porque para falar aqui é fácil. Quem tem um pouquinho de noção de oratória, aprendeu a entonação da voz e faz até bonito. Mas sai daqui como é que é? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Não, eu não vou pregar para esse porque ele é corintiano. Eu não vou pregar para aquele porque ele não é da minha religião. Eu não vou pregar para aquele. Não vou falar nada. Você tem que falar o tempo todo com as tuas ações, com o teu olhar, com as tuas atitudes. Porque a sua mente sendo transformada pelo Evangelho, as tuas atitudes serão transformadas. E como é que se vê isso? Como é que se percebe isso? Quem foi transformado, quem está transformado, quem está passando pelo processo de transformação através da santificação, nem percebe. Mas os que estão ao redor vão saber que alguma coisa está diferente. Porque o palavreado é outro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração estava cheio de malícia, de maldade, só falava sobre isto. Mas porque a mente foi transformada pelo Evangelho, as palavras já são outras. Já há cuidado no emitir qualquer palavra. Porque as palavras matam e podem dar vida. O que está transmitindo o Evangelho, porque está vivendo o Evangelho, consegue uma eficácia tremenda. Essa é a tua parte. Vai, prega o Evangelho. Mas o que eu vou falar? No caso de pregadores, no caso de você, que deve ser um pregador, mesmo que seja só nas tuas ações, como é que eu vou sair pregando? Eu vou porque Jesus mandou. Não. Jesus, antes de deixar todo mundo preparado e ele partir, que já estava na hora, ele deu um cursinho. Já fizemos um cálculo aqui, não é, Polônio? De 3 anos de aula de ministração. Mas não é aula de 4 horas diárias, não.
24 horas. Mas e o tempo de dormir? Deus dá aos seus enquanto dorme. Então, são 24 horas com Jesus, são 24 horas de ensino. E o Senhor Jesus preparou aqueles 12, depois aumentou o número e foi crescendo, e até hoje os discípulos, os alunos de Jesus, continuam sendo treinados. Então precisa haver um treinamento, eu preciso ter conhecimento. O próprio Jesus fala, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. As Escrituras aqui, a Bíblia. Se eu não examino a Bíblia, eu vou falar o quê? Vou falar do Evangelho segundo São Douglas, capítulo 2, versículo 13. Aí eu falo o que eu quiser. E digo para os irmãos que não leem Bíblia, Deus me revela, me apareceu um anjo, veio uma luz forte e me fez esta revelação. Aí os idiotinhas que não abrem a Bíblia, Buana, examina as Escrituras, porque esse aplicativo, a Bíblia, vai revelar para você se é verdade ou se não é. Quando você examina as Escrituras, vai lendo e meditando, guardando no teu coração, até chegar a parodiar quem escreveu na Bíblia. A tua palavra escondi em meu coração para eu não pecar contra ti. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu guardo a palavra de Deus, o Espírito Santo que está em mim, porque o Evangelho, as boas notícias já estão em mim, foram guardadas no meu coração, né? Aqui, na minha mente, e o Espírito de Deus vai puxar a fichinha e falar, Douglas, é esta a referência. E aí, então, eu vou ter a orientação do alto. É Cristo comigo, porque Ele é a palavra. E aí, então, eu vou poder falar, por causa do meu treinamento. Que treinamento? Leitura da palavra de Deus. Meditação na palavra de Deus. Feliz é o homem que medita nela dia e noite. Você pode trabalhar, pode passear, pode ir à praia, pode fazer o que você quiser. Mas a tua mente tem a palavra de Deus. Os teus passos serão guiados no caminho que é Jesus. E as pessoas verão as tuas atitudes, a tua conversa, o teu sotaque, que é sotaque dos céus, que é conversa dos céus. As pessoas irão parar para ouvir você. Porque tem autoridade na palavra que você diz. E palavras que não são tuas. São palavras de Deus e você não precisa usar aquele jargão gospel. Deus me revela. Não precisa. Não precisa disso. Não precisa destas coisas. Simplesmente fale e viva. Não queira impressionar alguém com a sua espiritualidade exteriorizada desta forma. Não. Jesus Cristo falava brandamente. Às vezes ele falava um pouco mais bravo, mas tinha unção nas suas palavras. Esta mesma unção, essas mesmas palavras devem sair da sua boca ao pregar o Evangelho. Jesus mandou. Então prepare-se. Se você não lê a Bíblia, fala qualquer coisa. Não, mas eu ouvi que fulano disse isso, eu li num livro tal que está escrito isso, e você nem conferiu com a Bíblia. Igual o Maurão diz, não, eu estou com a Bíblia e não abro. O Maurão fala, não, tem que abrir, tem que ler, tem que viver. A palavra de Deus não pode ser apartada de você. Você não pode estar longe da palavra de Deus para você pregar o Evangelho. Ele mandou, então eu vou. Você sai sem preparo. Qualquer um que queira fazer oposição à palavra de Deus, certamente terá em você uma vítima fácil, porque você não tem preparo. E aí o que você faz? Aí você começa a falar em língua estranha para disfarçar.
Porque você não teve preparo. Você cala os contradizentes quando você tem esta palavra em você e está vivendo esta palavra. Aí o poder desta palavra cala os contradizentes. Não é para discutir, não é para brigar, é só para falar a verdade. Mas é como ovelhas indo no meio de lobos. Porque é assim que nos sentimos. Porque o mundo jaz no maligno. Mas eu tenho a garantia da palavra de Deus, que o próprio Cristo disse que estaria comigo todos os dias. E o Espírito Santo fala, abra a tua boca que eu encherei. Ele vai colocar as palavras que devem ser ditas. Porém, você deve examinar as Escrituras. Você acredita que tem pastor que não lê a Bíblia? Acredita? Eu estava num funeral aí um dia desses. Estava um pastor que levou o seu assessor, carregando a Bíblia dele. E ele pediu para a pessoa abrir a Bíblia enquanto ele estava falando alguma coisa, para ganhar tempo. E eu via que o assessor dele, procurando no índice, cadê a referência que o pastor falou? E eu lá, ouvindo aquilo, você imagina. Eu queria tomar a palavra, subir em cima do peito do defunto, falei, bom, eu ainda, eu preciso ainda de mais paciência. E para ter paciência, precisa de tribulação. Então Deus manda essas tribulações para eu estar na paciência. E aí, ele pega a Bíblia do assessor, que não estava achando coisa nenhuma, e abre lá no Salmo 23. Salmo 23. Meu pastor, todo mundo sabe. E começa a ler, e era uma tradução diferente, ele queria falar meio decorado e meio que estava lá, e se atrapalhava. Uma pessoa que estava ao meu lado, espírita, falou, mas isso eu sei de cor. Se ele me chamasse, eu recitaria. A pessoa disse para mim. Quase que escapa o nome do reverendo. Não adianta ter título se você não abrir a palavra de Deus. E não adianta abrir a palavra de Deus se você não estiver vivendo a verdade. Então, para pregar o evangelho, você precisa ter um preparo. Porque título você consegue... Vem cá, eu vou ungir você. Você é qualquer coisa. Não é assim, meu Deus. O Senhor preparou nesses 3 anos a sua equipe e assim mesmo eles estavam pensando outras coisas. Jesus falou, até quando eu vou estar com vocês? Eu preciso ir para o Pai. Eu deixo aqui, vocês ficam fazendo besteira. Para os discípulos, lá nos primórdios. Os pais da igreja, andando com Jesus e fazendo besteira, querendo saber quem é que vai ficar no lugar de Jesus quando ele for, hein? Eu acho que sou eu, porque eu reclino no peito dele. Olha a ideia dos caras. Eu estou falando de lá, estou falando dos daqui de hoje, porque é pior. Tá? Cada um disputando o seu lugar. Evangelho não é isto. O evangelho é imbuído, acima de tudo, de amor. Mas tem que ter humildade. E tem que ter dedicação. E tem que ter preparo. Pastor, ora pelo meu marido, porque ele precisa se converter. Eu falei, a palavra de Deus fala que a conversão vem não pela oração, vem pelo pregar o evangelho. E ele, a pessoa, ouvindo o evangelho, será convencido pelo Espírito Santo, mais para baixo que a gente vai ver, vai ser batizado porque ouviu. E o Espírito Santo convenceu. Você vai pregar o evangelho. Então, você precisa saber o que você vai falar. Para saber, você precisa estudar. Eu vou falar de Jesus. O que você vai falar de Jesus? Que ele era um cara legal? Eu não acho que Jesus era um cara legal. Não. Primeiro que ele não era um cara, é o Senhor.
legal, nem tanto, porque depende do ponto de vista. Alguém que diz para você, se arrependa, raça de víbora, porque Jesus disse uma vez. João Batista disse algumas vezes, e Jesus disse uma vez, raça de víbora, chamando de cobra peçonhenta. Acho que Jesus não é legal. Jesus não é legal para aquela mulher lá que se ajoelhava aos pés dele, abraçava os pés dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Não é lícito pegar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, chamando aquela mulher de cadela. Só que Jesus, quando faz essas coisas, ele sabe até onde a pessoa vai suportar. E ele estava usando aquela mulher para ensinar os seus discípulos, primeiro. E depois os outros que estavam tendo aquela aula. Porque as pregações, os ensinamentos de Jesus eram aulas constantes. Para depois das aulas, para depois da pregação, para depois dos ensinamentos, acontecerem os milagres. Porque os milagres iriam acontecer quando a palavra aguçava, aumentava, aparecia a fé, aí ficaria fácil. Se tu queres me curar, Jesus falou, eu quero. Mas você crê? Isso é tema do nosso café teológico que teremos logo, logo. Aí, Jesus fazia os milagres acontecendo. Mas antes ele pregava o evangelho. Muito obrigado. Pregava o evangelho. Pregava as boas novas, que aumentava a fé, fazia aparecer a fé. Quando você fala, tem que acrescer a fé. O que é que as pessoas falam? Não, vamos na minha igreja que o pastor é legal. Eu agradeço, né, a propaganda. Vamos na minha igreja porque lá você vai ver, Deus vai fazer tudo por você. Não é assim. Fala, meu irmão, você está precisando de conhecer Jesus. Mas você vai falar o que de Jesus? Eu não sei, eu vou falar para ele lá porque o meu pastor fala. Você tem que se preparar. É claro que você vai convidar, é claro que você vai insistir, vem acompanhando, depois leva para comer uma pizza depois do culto. É investimento. Mas pregar o evangelho é diuturnamente com a forma de viver. Prega o evangelho, anuncia as boas novas de salvação. As péssimas notícias é você pecou, está destituído da glória de Deus e vai para o inferno. A alma que pecar, esta morrerá. A notícia é ruim. A notícia é boa, mas fique tranquilo, porque tem uma salvação. Jesus veio para nos religar ao Pai. A pessoa ouve isso, então eu tenho chance? Tem, eu tive. Eu era muito mais pecador do que você. Eu era terrível. Agora que Jesus entrou na minha vida, eu recebi a transformação. Aí você nem precisa me dizer, porque depois que você virou crente, você é outra pessoa. Depois que vira crente. Eu nem sei como é que vira crente. Pega o sujeito, dá uma voltinha, eu não sei. Mas é uma conversão. Percebendo que o caminho está errado, faça uma conversão. Volte para o caminho que é Jesus. Bom, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ah, você não quer crer, seu Martinho? Então você vai para o inferno porque você não tem mais jeito. Desse jeito eu vou convencer o seu Martinho de aceitar Jesus, de ir para o céu comigo? Não. Eu tenho que amar. Porque ele vem de uma suposição, tá, seu Martinho? Não estou mandando você para o inferno, não. Estou usando você que... Ele é português, lá o pessoal é de Fátima, e católico. Eu vou dizer, você vai para o inferno? Só nós, crentes, evangélicos, vamos para o céu? Se tem lugar que até em cima do púlpito o pecado é terrível? Seu Martinho, Jesus te ama tanto. Não faz mal que você é um seguidor de Fátima. Quem vai lhe convencer é o Espírito Santo. Eu estou falando que só para explicar. Eu sei que você é de Jesus, você é batizado, você é salvo. Mas supondo, quem vai lhe convencer é o Espírito Santo.
Eu não tenho nada que brigar com a Fátima, com a Aparecida, com o José, com o Bastião, com ninguém. Eu tenho que te amar, te respeitar. Eu não tenho poder de convencimento sobre você, não tenho argumentação. Mas o Evangelho, eu vivendo o Evangelho, o Martinho vai falar, eu quero ser igual ao Douglas. Rapaz bonito, simpático, cheio do poder de Deus, ou glória. E o seu Martinho é convencido pelo Espírito Santo, não pelo Douglas. Mas o que eu vivo, o que eu faço, pode ser evangelisticamente muito eficaz na vida do seu Martinho. Então, pregar o Evangelho, eu tenho que ser o próprio Evangelho, tem que ser em Cristo. Aí ele fala, eu resolvi, eu quero me batizar. Então, eu preparo o seu Martinho para o batismo. Pessoal da produção, traz uma capa branca, vamos mergulhar o seu Martinho para batizar. Não, seu Martinho, eu tenho que explicar para você os primórdios da fé, por que vai se batizar, que são as aulas de catecúmeno, para você não ser enganado. Aí, a hora que você tem certeza mesmo, aí nós descemos as águas. Aqui, no Espaço Maranata, nós fazemos isso. Não vamos olhando qualquer um, não, que é um banho mal tomado. Não tem shampoo, não tem sabonete, não tem nada. Então, tem que ter um preparo. Tudo com Jesus é um preparo, são aulas. Para eu viver de uma forma que os céus sejam bem representados na minha vida e na minha forma de pregar. Mas ele falou, Martinho, agora que você recebeu o Evangelho, você creu, você foi batizado, você está estudando, você está se preparando, e agora você tem desejo de pregar o Evangelho. Muito bem, já está preparado, mas você precisa de ter material para ter segurança para falar. O próprio curso de catecúmeno já lhe deu uma boa base. E aí você vai preparar e vai buscar do Senhor o que Cristo Jesus falou pouco antes de ir embora. Eu vou para o Pai, mas não lhes deixarei órfãos. Vocês não vão se sentir abandonados. Vou rogar ao Pai, vou negociar com o Pai, vou pedir ao Pai. Rogar é mais do que fazer um pedido. Que envie outro Consolador, e este é o Espírito Santo de Deus. Que aquele Espírito Santo que lhe convenceu que você deve ser seguidor de Jesus, seu Martinho, passa a estar dentro de você. Esse é o Consolador. E este Espírito Santo vai lhe municiar, não só o seu Martinho, mas para todos os Martinhos daqui e de casa. Vai lhe municiar com dons espirituais, com todos os dons? Não, com o que for necessário para o grupo que você está. Não, eu quero todos os 9 dons. Quem diz que tem todos os 9 dons está mentindo. Porque se por acaso uma pessoa tem os 9 dons, não precisa de mais ninguém. Eu sempre vou precisar de alguém. E isto é princípio de Deus, de estar uns com os outros. E este princípio exige do amor. Eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que me sujeitar ao meu irmão. E eu tenho que ser suporte. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar é carregar nos ombros, servir de suporte. Esse é o Evangelho. Se eu não faço isso, não adianta nada eu ter todos os dons, ter todo o conhecimento. O Evangelho é bem diferente do que nós estamos ouvindo hoje em dia. Aí, não tem mais condenação, seu Martinho. E aí, no que o Espírito Santo lhe municia, também o Senhor Jesus deu ferramentas para você pregar o Evangelho. Que ferramentas são estas? O versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Os sinais irão seguir você. Não é o seguinte, não, vamos lá que lá está acontecendo alguma coisa, vamos lá que lá tem profecia, vamos lá que lá tem revelação.
Não. Os sinais vão seguir os que creem. Se você estiver crendo, os sinais vão te seguir. Pare de ser um caçador da bênção perdida. Você é a bênção, você é o canal da bênção. Você que deve levar a bênção. É de você que tem que sair a palavra, porque você se municiou da palavra, guardou a palavra no teu coração e terá a palavra para entregar para as pessoas. Obviamente, vai chegar um momento que você precisará, e aí Deus irá usar alguém que também está na mesma condição, porque ninguém é mais do que ninguém. Vem, ele traz uma orientação segura dentro da palavra de Deus. Como você já tem o app, o aplicativo, vai entender se aquela pessoa está falando dela mesma só para te agradar, está inventando, ou se é verdade. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o Senhor não lhe deixa enganado. Vê só o que ele dá. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Jesus vai no meu nome. Você se preparou, você creu, você foi batizado, você já tem algum conhecimento. O que precisar mais, o Espírito Santo de Deus que está em você, que é professor, vai te revelar, vai te ensinar. Poxa, como é que eu falei isso? Nem sabia que ia falar. Ainda bem que você não sabe. Ainda bem que você depende da unção do Espírito Santo. Em meu nome expulsarão os demônios. Ah, mas eu tenho poder, eu vou lá. Não, o poder é o nome de Jesus. Se você usar essa autoridade, não adianta fazer uma sessão sai capeta, fazer uma sessão de exorcismo, se logo a seguir essa pessoa ter sido livre de todos os males, dos endemoniamentos, das possessões demoníacas, se elas não forem instruídas também com o Evangelho para serem preenchidas com o poder de Deus, porque senão você vira as costas, só fez uma sessão sai capeta, fez um exorcismo e a pessoa ficou com a casa limpa. O que diz a palavra? Vem o demônio que saiu, vê que a casa está limpa, está adornada, está perfumada. E ele fala, ué, não tem morador? E nós que somos aqui do MSC, do Movimento Sem Corpo, vamos entrar. Ele, o capeta, é muito legal e vai chamar outros 7 piores. Ô, gente, tem vaga aqui, vem comigo aqui. É o comunismo diabólico. E aí toma conta daquela casa que é a pessoa e a vida desta pessoa, que passou por uma sessão de sai capeta, de desencapetamento, de exorcismo, não foi preenchida com o Evangelho. Que pregadores são esses? Que deixa a casa limpa para o capeta entrar. Faz o serviço direito. Aquele que começou a boa obra, vai até o final fazendo. Começou a boa obra, levou a libertação, levou a palavra do Senhor, mete Jesus lá dentro, põe Jesus, fala que aquela pessoa não pode estar à mercê disso tudo. Expulsa os demônios. Falarão novas línguas. E eu vou falar mais uma vez, que eu gosto muito disso. Falar novas línguas não é falar línguas estranhas, porque falar língua estranha é um dom de uso pessoal, porque edifica-se a si mesmo. Não adianta nada eu falar em língua estranha aqui e vocês não entenderem nada se não houver interpretação. O pessoal muda de canal, vai lá para outros lugares, mas não está nem aí. Falar outras línguas é falar com pessoas que têm outro entendimento. Você vai falar na linguagem dela. É linguagem de maluco, você vai falar um maluquês. É linguagem erudita, você vai caprichar no teu português. É uma linguagem de cientistas, o Senhor vai dar para você linguagem científica. Linguagem de criança, que a criança possa entender. O Espírito Santo vai cooperar contigo, porque Jesus falou que você não estará sozinho, não estará órfão, está municiando. Pegarão em serpentes e beberão, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ou seja, o Evangelho lhe traz proteção. O nome de Cristo lhe protege. Então, eu posso ir lá pregar
lá no Paquistão, nos países muçulmanos, que eles não vão me matar? Bem provável que não. Mas bem provável, muito mais bem provável que sim. Perca a cabeça, mas não perca a salvação. Mas isso não é para qualquer um. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O Senhor está esperando você. Este evangelho de boas novas, de salvação, lhe dá essa autoridade no nome de Jesus. O Senhor falou, e ainda você vai impor as mãos sobre os enfermos e os curar os enfermos. No outro texto ele fala que obras maiores do que essa vocês farão. Imagina que Jesus ressuscitou mortos, fazer obra maior do que ressuscitar morto? Imagina, aparece um caixão aqui, primeiro vai entrar um caixão de defunto aqui, metade de vocês já foram embora. Trouxeram defunto aqui. E se sobrar alguém para orar, se eu chamar o meu diácono aqui, eu vou orar, ô Ney. Ele vai falar, não, estou chegando agora, eu não sei muito bem como é que funciona esse negócio. Aí ele também dá um jeitinho e vai embora. Aí eu resolvo orar. E ficou menos da metade aqui. Eu fecho os olhos para orar, o defunto começa a levantar, a hora que eu abro os olhos, o resto foi embora, só fico eu e o defunto aqui. Pode não ser literalmente, porque eu creio em ressurreição, nas minhas mãos já aconteceram, mas 3 vezes isso. Mas ressuscitar mortos, na fé, no ânimo, na coragem, na ousadia, que está próximo de cometer um suicídio, você leva a vida, porque o Evangelho é vida. Estamos prontos para isto? Se não estamos, estamos tentando fazer isso, estamos nos preparando para fazer isto. A coisa é séria. Tempos do fim. Anunciar Cristo Jesus. Ele está chegando. Ele vem nos buscar. Que o Senhor Jesus lhe dê força, coragem, ousadia. Que você dê espaço no vosso coração para que o Evangelho de Cristo entre. Para que você esteja, de fato, disposta a viver uma vida como Cristo quer de você. Eu quero orar por você, mas eu não vou orar sozinho, não. Você vai orar comigo. Você vai orar comigo. Oração é outra coisa que Jesus pede. Não pede não, manda. Orai sem cessar, o tempo todo. Nesse momento, me chegam aqui alguns pedidos de oração. Cecília está entubada com Covid, é marido e mulher. Rogério também, e ainda com câncer. É só Jesus. Cícero Júnior, que está internado, continuamos a orar por ele. Alfredo com câncer e a família com Covid, meu Jesus amado. A Pamela, minha filha, que está em tratamento também. Só coisa pesada aqui. Veja a responsabilidade nossa. Orar, ministrar, isso é parte do Evangelho, hein? Conforto pela família Sioca, que perdeu o pai. Jesus, tem misericórdia. A dor terrível, a dor da separação, da morte. E pela família Sioca, nós vamos orar, mas também apresentando a todos os que estão de luto. Vamos orar. A Sônia Rocha, e ela está agradecendo. Graças a Deus que o pessoal pede oração, mas agradece também, né? Pelo menos a Sônia. Nós vamos orar agora. Você vai orar comigo. Eu vou pedir ao pessoal do louvor que já se coloque, pastor Reynolds, que venha fazer depois o encerramento. Eu vou orar, mas você vai orar comigo. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, crendo no poder da tua palavra, crendo no teu poder, porque tu és a tua palavra. É no teu nome, Cristo Jesus, que eu e as pessoas que comigo oram, nós nos aproximamos dos céus
e com ousadia, porém com humildade, eu peço, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia venha envolver estas vidas. Cura as enfermidades. Auxilia, Senhor, aqueles que estão sofrendo com estas doenças, estão sendo atacados pelo Covid. Pessoas que estão com câncer, em tratamento desta outra doença maldita. Senhor, estenda as tuas mãos, dita uma palavra de bênção, e no teu nome estou repreendendo todo espírito de enfermidade, toda doença, que saia em nome de Jesus. E como teu ministro, Senhor, liberando a tua palavra sobre estas vidas que estão assistindo, tanto aqui presencialmente, estão participando deste culto, e aqueles que estão em casa, sejam atendidos e visitados com a tua glória e com o teu poder. No nome de Jesus, eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos oriente, fortaleça-nos, cuida das nossas casas, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Reynolds, faço o encerramento e depois chamo o pessoal para fazer a oração final. Douglas Vilcinskas continua pedindo a Deus por você. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.